TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhes disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no primeiro domingo da Quaresma, e o Evangelho que a Igreja nos propõe para início desse tempo tão rico, tão necessário, tão importante para a nossa caminhada, que é a preparação de 40 dias, lembrando também os 40 anos que a comunidade, o povo de Israel percorreu no deserto para a terra prometida. Nós também caminhamos para a terra prometida. Nós caminhamos para a grande festa da ressurreição, nos preparando para o tríduo pascal, que é a grande graça de vivermos mais um ano a crucifixão, morte e ressurreição de Jesus. E nesse Evangelho, Jesus é levado, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Deserto, lugar da tentação. Claro que também é um lugar, o deserto de encontro com Deus. Mas o deserto também é lugar de sofrimento, de tentação, de dificuldades. A gente sabe que no deserto, a dimensão da vida é muito dura. Poucas plantas, e poucos animais sobrevivem à realidade do deserto. Porque de dia, o calor que ultrapassa até 50 graus, e à noite, a temperatura cai abaixo de zero.
Então, imagina como que o corpo humano, né, ou o corpo ou ser vivo, tanto animais como plantas, vão sobreviver a isso. Só os mais fortes conseguem passar por essa realidade. Então, Jesus foi para ser tentado no deserto. Por quem? O texto fala pelo diabo. O diabo é aquele que tenta, aquele que divide. E lá Jesus passou jejuando, né? Sem comer. Sem beber? Não, sem comer. Porque sem beber água, o ser humano não consegue passar tanto tempo. É impossível, nenhum ser humano consegue passar 40 dias sem a água. Né? Ah, mas Jesus era Deus, sim, mas 100% homem, 100% Deus. Então a água ele tinha para tomar, não tinha alimento. E depois desse tempo, ele passa a ter fome, claro. E aí o mal o tenta, né? Dizendo, você não é filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pão. Olha a tentação, né? E meu irmão, minha irmã, pedra não faltava, né? No deserto. Talvez não pedras grandes, mas grãos de areia tinha muito ali, né? E Jesus podia transformar isso em pão, se ele quisesse sim, ele era Deus. Só que ele venceu isso como? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fazer a vontade de Deus, né? A tentação do ter as coisas com facilidade, né? Sem um esforço. Sem um esforço. Depois, o diabo não satisfeito, leva Jesus até a cidade santa e coloca na parte mais alta do templo. Havia uma torre bem alta no templo e Jesus foi colocado lá. E mais uma vez ele diz, olha, se você é filho de Deus, lança-te lá embaixo. Porque está escrito que Deus vai dar ordem para você, que você não vai cair, não vai acontecer nada com você. Nem mesmo vai permitir você tropeçar em alguma pedra, quanto menos, né? E Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E se Jesus tivesse se jogado lá de cima, o que será que teria acontecido? Com certeza teria se esborrachado, né? Mas Jesus sabia que como vencer essas coisas. E claro que a tentação, né, do sobrenatural pode muitas vezes não tentar a isso, de fazer coisas miraculosas, né? Jesus deixou bem claro, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, não satisfeito, leva Jesus mais uma vez para um outro lugar, para um monte bem alto, e mostra o reino do mundo e a sua glória, dizendo, olha, eu te darei tudo isso. Basta você fazer uma coisa, se ajoelhar diante de mim para me adorar. E Jesus mais uma vez vem para o demônio como? Dizendo, vai embora Satanás, porque eu adoro somente a Deus e só a Ele eu sirvo. O Evangelho de São Mateus fala que o diabo deixou Jesus, né, e os anjos aproximaram-se e serviram a Jesus. São Lucas fala que o diabo deixou para voltar no tempo oportuno. E é durante a tentação do Getsêmani, né? O diabo vai tentar Jesus. Aqui nós vemos, na última tentação, que Jesus vence. Essa grande tentação de riqueza, de poder, de fama.
Meu irmão, minha irmã, até mesmo dentro da igreja, uma pessoa que canta bem, toca bem, se apresenta, multidões muitas vezes vão para que essa pessoa reze, as suas pregações convertem muita gente. Isso é uma tentação, porque muitas vezes a pessoa começa a colocar em si o poder das coisas. Aí vem até aquela conversa assim: não, é claro que Deus é quem faz, mas se eu não tivesse colocado a minha pessoa, como é que Deus ia agir? Então, Deus é importante, claro, mas eu sou primordial, porque se não fosse a minha pessoa, como que essas graças chegariam às pessoas? E a gente sabe que Deus é capaz de suscitar, como Jesus já disse no outro evangelho, das pedras, filhos de Abraão. Deus fez uma mula falar com Balaão, e a gente acha que tem poder de alguma coisa, mas porque isso é ilusão do demônio. E hoje nós sabemos quanta ilusão. A ilusão do ter, do ser, do possuir, sendo que nós temos que nos lembrar sempre, tudo que somos, tudo que temos, tudo que possuímos, vem unicamente da benevolência de Deus para nós. E Jesus venceu isso na oração, no jejum, estando diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer vencer também nas tentações que te assolam, é preciso as mesmas práticas de Jesus. A oração, o jejum, as abstinências. Nós precisamos nos preparar para isso. Hoje, essas práticas ascéticas parece que estão sendo esquecidas na igreja. Mas eu tenho que me cuidar da minha saúde, eu não posso. Claro, meu irmão, minha irmã, se você tem um problema de saúde grave, que o médico orientou que não pode fazer práticas ascéticas, claro, mas tem muita gente que tem condições, que poderia, mas arruma desculpas para não viverem uma vida de ascese, para não viverem uma vida de renúncia, de resiliência. Hoje está assim, ninguém quer renunciar a nada, ninguém quer passar por sacrifícios nenhum, e aí perdemos a graça de Deus, porque aí não nos fortalecemos, não buscamos a força em Deus, com as mortificações, para vencermos as tentações. E aí, vivemos uma vida frívola diante daquilo que o Senhor tem para nós. É importante sabermos renunciar às coisas, saber que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. E Jesus venceu para nos mostrar que é capaz. Essa capacidade nós temos em Jesus de também vencer. Porque seria um Deus ingrato se Ele permitisse que fosse imposto a nós, meu irmão, minha irmã, uma realidade que a gente não conseguiria vencer, só Ele. Que Deus é esse? Que a gente não conseguiria vencer. Então, meu irmão, minha irmã, que você tenha o seu coração livre para também colocar diante de Deus a graça que o Senhor tem para você. E comece bem essa quaresma, colocando tudo nas mãos do Senhor e vivendo também as práticas de abstinência, de jejuns, de ascese que a igreja nos propõe para
o bem da nossa alma para o bem do reino de Deus. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.